Bom dia, sexto! Como que vocês estão? Então, na aula de hoje a gente vai finalizar o nosso conteúdo da revisão. Se vocês olharam bem a revisão, se vocês começaram a fazer ela, vocês já podem começar a fazer ela, porque tem muito conteúdo aí que a gente já viu. Deixa eu só arrumar esse aqui. Tem muito conteúdo aí que a gente já viu. E hoje a gente vai ver o último deles, que é o capítulo 11. Então, vou já colocar aqui. Capítulo 11, que fala sobre o sistema excretor. Então, olha, a gente aprendeu já, desde que a gente começou a ver os sistemas, desde o sistema digestório, respiratório, o cardiovascular, que o nosso metabolismo, a forma como o nosso corpo funciona, ele gera resíduos. Porque, olha, quando a gente pensa na digestão, ela gera um resíduo sólido, não gera? As fezes. Quando a gente pensa na respiração, a gente também gera resíduo, porque a gente gera gás carbônico, que é mandado de volta pela respiração para a atmosfera, enquanto a gente capta oxigênio. E na circulação sanguínea, a gente viu, né, quando a gente estava vendo o sistema circulatório, que existem também alguns resíduos do nosso metabolismo, de quando o sangue circula por todo o nosso corpo. Então, o sangue, ele também precisa ser filtrado para tirar esses resíduos da corrente sanguínea e eliminar eles, porque eles não devem permanecer lá, porque eles podem ficar tóxicos para a gente. Então, primeiro ponto da aula de hoje. Todo o nosso metabolismo gera resíduos. O que mais? Olha, o que eu queria falar para vocês? Esses resíduos têm nomes diferentes. Que nomes são esses? Outra coisa, resíduos é a mesma coisa que excreta, porque são as coisas que a gente precisa eliminar, são as excretas. Tem outro nome que o livro traz, lembrei, catabólicos. Todas essas três palavras significam a mesma coisa, elas são sinônimos, por isso eu coloquei o sinalzinho de igual. Então, olha, a gente já viu duas coisas aqui sobre o sistema excretor. Sabendo dessas duas coisas, a gente entende qual a função do sistema excretor. A função desse sistema é eliminar estes resíduos. Então, aqui a gente já tem, função do sistema. Que função é essa? Eliminar esses resíduos. Por quê? Porque esses resíduos, como a gente viu, que a gente gera eles não devem ficar no nosso organismo, porque eles não são bons pra gente, eles são tóxicos. E, eliminando esses resíduos, é a mesma coisa dele garantir o quê? Garantir o equilíbrio. Então, a função resumida em dois tópicos. Vamos lá, eliminar resíduos, garantir o equilíbrio. Estão me acompanhando? Então, aqui, sobre o sistema excretor, a gente já sabe três coisas. Dessas três coisas, a gente precisa entender o quê? Como que esses resíduos, como que ocorre essa filtragem do sangue? Como que vai ocorrer a formação da urina, então? Porque a urina é um filtrado do sangue. Mas, e aí? Outra coisa que a gente precisa entender. Quais são os órgãos, as estruturas que formam o sistema excretor? Então, vamos primeiro falar dos órgãos e estruturas. Olha lá. 4. Órgãos e estruturas. Os órgãos e as estruturas que formam o nosso sistema excretor são muito simples. Primeiro deles, os rins. A gente tem dois, um de cada lado, um à esquerda e um à direita. Eles vêm em pares e estão na nossa cavidade abdominal. Qual que é a função dos rins? Nos rins é onde estão os
glomérulos, onde estão os néfrons. A gente vai ver sobre esses nomes agorinha. Mas é nesses locais que ocorre a filtração do sangue. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Então, dos rins, a gente já tem a função deles, filtrar o sangue. Para vocês terem uma ideia, passa mais de 1000 litros de sangue pelo rim e é filtrado todos os dias. Uma pessoa saudável, né, que ingere bastante água, né, quantidade normal de água que a gente precisa ingerir e etc. Aqui, ó, para vocês me acompanharem no livro, que eu não consigo pegar a figura para pôr aí, eu estou mostrando para vocês, na página 188 tem uma figura dos rins. Então aqui, ó, eles parecem uns feijõezinhos. Os rins, um de cada lado. Depois dos rins tem o ureter, conectando o rim à bexiga. Tá vendo aqui, ó? Sai do rim e vem para a bexiga. Por quê? A urina é formada aqui no rim. Ela precisa achar um caminho para ela ser armazenada na bexiga. E da bexiga, a gente, quando faz xixi, né, manda ela para fora. Então, é o ureter. O ureter vai conduzir a urina que foi formada no rim para ela ser armazenada na bexiga. Tá bom? Então, a gente já tem rim e ureter. E a bexiga? A bexiga, ela é um músculo, né? Ela é formada por músculo. E ela vai guardar essa urina. Ela geralmente tem uma capacidade de até uns 800 ml. Ela vai guardar essa urina para ela poder ser eliminada. Lembrando que não é legal, né, ficar segurando a urina, porque você vai ficar segurando aqui um monte de resíduo. Então, quando essa bexiga se enche um pouco, ela dá um sinal para o sistema nervoso que fala assim, eita, tá na hora de fazer xixi, para a gente poder eliminar. E o canal que a urina passa aqui da bexiga para o meio externo, a gente chama de uretra. Então, vamos colocar esses nomes aqui. A gente falou dos rins. Aí a gente, dos rins, a urina, ela vai passar pelo ureter. Uréteres, né? Uréteres. Porque são dois, um saindo de cada um dos rins. Do uréter, ele desemboca na bexiga. E da bexiga, ele vai para a uretra. E aí ele é eliminado. Então, aí a urina é eliminada, né? Eliminada. Beleza, a gente já sabe algumas coisas, então, sobre o sistema excretor. Vamos lá, a gente sabe qual que é a função dele, o porquê que ele existe, quais são os órgãos que compõem ele, e agora a gente precisa entender como é que ocorre a filtração do sangue, que é como a urina vai ser formada. Então, vamos lá. Vou ter que apagar aqui para vocês. Quando eu voltar, eu vou voltar com umas figurinhas bem legais. Então, vamos lá. Coloquei aqui algumas figuras bem legais para a gente entender como ocorre a formação da urina. Primeiro eu vou vir aqui, né? E aí a gente seleciona para escrever. E volta. Então, vamos lá. A gente vai ver a filtração do sangue e, consequentemente, a filtração do sangue forma a urina. Então, vamos lá. Vamos entender como esse processo acontece. Acho que não vai caber aqui, né? Vou colocar para baixo. Filtração do sangue e formação da urina. Acompanhe aqui comigo, olha. Essa estruturazinha aqui mais clara é o ureter. É a última que a gente vai falar. A gente vai começar aqui de quando o sangue chega no glomérulo. Então, ele vai chegar aqui pela artéria. A artéria vai, né? As artérias e as veias. Tá vendo que as artérias e as veias, elas vão em direção à medula? Subir aqui um pouquinho. Dentro da medula, dessa parte vermelha aqui, existem várias estruturas como essa, que a gente chama de néfron. Tá vendo aqui que tem um vaso grande vermelho e um vaso
azul? Então, são essas veias e artérias entrando aqui no glomérulo. Desculpa, no glomérulo não, no néfron. Tá vendo que elas se misturam? Tem um tubo mais claro, bege, e aí tem a parte azul e a parte vermelha. A parte azul e a parte vermelha são o sangue, as veias e as artérias. E essa parte mais clara são os túbulos. Tudo começa no glomérulo. Essa primeira aqui, ó. Essa primeira parte do néfron. O néfron em si, nessa coisinha aqui, existem várias espalhadas na medula. Ele que vai filtrar o sangue. No néfron, a primeira estrutura que a gente encontra é o glomérulo. É esse emaranhado aqui que parece uma bolinha. Eu coloquei ele aumentado nessas figuras aqui do lado. Então, olha aqui, tá vendo? O glomérulo. O glomérulo tá aqui. O sangue vem passando aqui. E à medida que ele vai passando, tem essas frestas, né? Frestas. Que os resíduos da corrente sanguínea saem da corrente sanguínea e entram nesse tubo. E adivinha onde esse tubo vai desembocar? Vai desembocar aqui no ureter. Então, à medida que o sangue vai passando aqui, porque vocês veem que eles ficam todos entrelaçados, né? À medida que o sangue vai passando aqui, pelo túbulo, por esses túbulos, tá vendo que eles recebem vários nomes? Cada parte do túbulo reabsorve ou secreta alguma coisa. E aí o sangue vai sendo filtrado. Algumas coisas vão sendo retiradas do sangue, e se eles verem que eles tiraram demais, eles devolvem um pouquinho para a corrente sanguínea. Tudo isso é controlado pelo nosso sistema nervoso. E é assim que o sangue é filtrado. Então, para vocês terem uma ideia, tem uma pressão aqui na corrente sanguínea e uma pressão aqui nos túbulos. Essa primeira parte, que a gente fala que é a cápsula, que é o glomérulo, que é esse emaranhado aqui, o iniciozinho desse tubo, que parece um C, a gente chama de cápsula de Bowman, porque é a parte que está mais concentrada ali e dá início à filtração. Da cápsula de Bowman aqui, o sangue ele vai ser encaminhado para o primeiro túbulo. O túbulo contorcido proximal. Tá vendo que ele se contorce todo e está próximo? Então, é o túbulo contorcido proximal. Nessa primeira parte do glomérulo, antes dele ir para o túbulo, ocorre a filtração. A filtração como a gente conhece, né? Do próprio termo de filtrar, que as coisas são retiradas da corrente sanguínea e, né, colocadas dentro do túbulo para formar a urina. E aí, nessa filtração, ocorre também a absorção de água. Né? A água sai um pouco da corrente sanguínea e vai para o túbulo, por isso que é a urina. Aí, a gente tem, com a filtração nos rins, a gente tem a formação dos resíduos líquidos. É o oposto do que a gente tem lá no sistema digestório, que é a formação dos resíduos sólidos. Enquanto o sangue vai passando pelos túbulos, por exemplo, algumas substâncias, tipo alguns sais minerais, glicose, pode acabar nos túbulos. Só que não é legal a gente excretar glicose, porque ela faz bem para o nosso organismo. A gente precisa ter essa reserva de açúcar. Então, o que acontece? Esses elementos que são filtrados, que ficam, né, no túbulo, mas não precisam estar lá porque eles fazem bem para a gente, quando passa pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Henle, que é essa alça que forma bem aqui embaixo, eles são reabsorvidos, então eles são tirados do túbulo e voltam para a corrente sanguínea. Só que quando chega lá na frente, lá no túbulo contorcido distal, algumas substâncias ainda são secretadas, porque elas não estão ainda no túbulo e elas permanecem na corrente sanguínea. Então, se elas não saíram até agora, elas são secretadas, para que elas sim possam ser excretadas junto com a urina. Então, essas são as 3 etapas da formação da urina. A filtração, que acontece no glomérulo,
a reabsorção de algumas substâncias na parte mais próxima do glomérulo e a secreção de substâncias que por algum motivo ainda não estavam na formação da urina, mas precisam estar. Elas passam para a urina aqui no finalzinho, passando pelo túbulo contorcido distal. E esse túbulo contorcido distal, tá vendo que aqui ó, tem vários túbulos contorcidos distais? Ele desemboca no ureter. E o ureter vai levar esses líquidos com resíduos, que é a urina, até a bexiga. E da bexiga, né, ela é mandada para fora. E é assim que a gente filtra o sangue e forma a urina. Quando a gente faz xixi, a urina tem uma cor. Por quê? Um desses resíduos, por exemplo, resíduos do metabolismo, pode ser a bilirrubina, o pigmento, mesmo pigmento da bile, só que mais diluído. Tem até mesmo um pouco de pigmento das hemácias, né, que são metabolizados. Então, dá essa cor da urina. Então, tem algumas coisas, por exemplo, dependendo da cor da urina, se ela está mais concentrada, ela fica mais escura. Ou, por exemplo, se você tiver células, muitas células que estão morrendo, né, vencidas já na corrente sanguínea, vão ter pigmentos, a urina fica mais avermelhada, que a gente chama de hematúria. Então, a cor da urina, ela dá muita dica para a gente saber se existe algo errado ou não com o nosso organismo que a gente precisa investigar. E a gente precisa investigar porque no próprio canal urinário, lá na uretra, tem muitas bactérias ali que são normais da nossa microbiota humana. Só que, dependendo da sua higienização, dependendo se você segura o sangue ou não, essas bactérias elas podem acabar subindo pela uretra e infeccionar a uretra, a bexiga, o ureter. Aí, essas infecções é as que recebem o nome de it. Por exemplo, uretrite é a inflamação, né, a infecção da uretra. Cistite, que é a infecção da bexiga. E aí, né, tem aquele último problema que é muito comum assim, que é o que a gente mais sabe, que é a pedra nos rins. Que é quando você toma pouca água e esses íons e sais minerais, por eles não estarem bem dissolvidos, eles acabam formando uns cristais, umas pedrinhas. E essas pedrinhas, elas bloqueiam alguns capilares e alguns túbulos, porque elas são pedrinhas de sais minerais, pedrinhas, literalmente pedrinhas. Mesma coisa de você colocar uma pedra numa mangueira, você vai impedir o fluxo. Vai doer, vai ser mais difícil da urina passar. E aí, esses são os cálculos renais. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada, tem algumas outras doenças bem interessantes aqui no livro, mas basicamente é isso que a gente precisa saber sobre o sistema excretor. Tá ok? Eu não vou cortar a aula agora, a gente vai passar já para a nossa correção, para iniciar a nossa correção da revisão de inglês. Então, vamos lá, a gente vai trocar de tela agora. Então, vamos lá. Eu já deixei algumas instruções aqui no começo da nossa revisão de inglês sobre o que estudar. Coloquei no quadrinho, vão ser 4 tópicos que a gente viu de gramática, possessive adjectives e W questions, de vocabulário sobre esportes e o complementar que a gente viu que é o verbo have. E aí eu deixei algumas instruções de como vocês fazerem a lista, que são as mesmas instruções do trimestre passado. Não precisa copiar para o caderno. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro. De acordo com o seu correspondente, para a gente treinar já, a gente completa essa tabela. Para a gente sempre lembrar que tem os sujeitos, os pronomes subjetivos e os adjetivos possessivos. Então, I se transforma em my. Opa. Deixa eu colocar aqui maiúsculo. Vermelho. My. Your é o correspondente de you. O correspondente do pronome ele é dele. Então fica his.
O correspondente de she, her, que é dela. It não muda, ele segue sendo it, porque é para coisas. Our significa nosso. Então, se é nosso, vem de nós, que é we. E aí a gente tem you de novo. Você fica seu, your. E they, que é eles, fica their, que é deles. Então, possessivo, sujeito normal. E aí, de acordo com o que você colocou aqui nessa tabela, você vai usar esses pronomes para preencher aqui as lacunas. Vamos lá. England is proud of. Então, vamos lá. O sujeito, a gente sempre vai completar, a gente sempre vai colocar o pronome de acordo com o sujeito. Por quê? De acordo com o sujeito, a gente tem o seu correspondente aqui, ó, de acordo com o sujeito. A gente tem o seu correspondente de possessivo. Então, ó, England é o sujeito. Ó. England is proud of long history. Então, a Inglaterra, né, se orgulha da sua longa história. Só que a gente já viu que para coisas não vivas, como países, pedras, árvores, a gente usa it. Então, aqui a gente vai completar com it. Vamos lá. In the English language, Celts, Romans, Anglo-Saxons, Danes and Normans are all... Aqui a gente tem mais um exemplo de sujeito não vivo, que se enquadra no it, porque aqui a gente está falando de idiomas. Idiomas não são pessoas. Então aqui, it. Então todos deixaram sua marca. Aí aqui, Jane said. Então, é a Jane que está falando. In, na, opinião. Sunglasses, óculos de sol. Make people look artificial. Fazem as pessoas, né, parecerem artificiais. Então, ela está perguntando para alguém, olha, na sua opinião. Então, se ela está perguntando para alguém, a gente usa o your. Your opinion. Aí vamos lá. Credit cards originated in the USA. Então, cartões de crédito se originaram nos Estados Unidos. Use increased greatly after World War II. Então, o seu uso cresceu muito depois da Segunda Guerra. Então, aqui, ó. O sujeito é cartões de crédito. São os cartões de crédito, o uso dos cartões de crédito que cresceu. Então, aqui, it. Então, lá. Mrs. McNamara helped. Então, a senhora McNamara ajudou, o marido at dinner in 1949. Então, ela ajudou o marido dela num jantar em 49. Então, se o marido é dela e o sujeito é uma mulher, então aqui, ó, her husband. Na F, we were 5. Nós tínhamos 5 anos. Now, there is a new member in... Agora tem um novo membro no grupo. Então, se tá aqui, we... Tá falando de nós, então aqui é o nosso grupo. Então aqui é our group. Stanley, what do you do on? Stanley, o que você faz, dias livres? Então eu tô perguntando pro Stanley o que ele faz nos dias livres dele. Então, his. Ou vocês podem usar nessa daqui, your, se você estiver perguntando diretamente pro Stanley. O que você faz nos seus dias úteis? Então, a gente pode colocar your ou his. Aí na H tem assim, Kelly is very intelligent. A Kelly é muito inteligente.
Nananã, notas, são excelentes. E nananã, inglês, é perfeito. Então, eu tô falando das características da Kelly. Então, a gente pode colocar aqui. Her grades, que são as notas dela. Her grades are excellent. And her English, que é o inglês dela, is perfect. A gente voltou de novo agora no senhor McNamara. Aqui, ó. Mr. M.E. McNamara invited, né, convidou, friend to dinner, um amigo para jantar. Então, é um amigo de quem? Do senhor McNamara. Então, é o amigo dele. His friend to dinner. In the restaurant, McNamara noticed that. Então, no restaurante, o senhor McNamara notou que, nananã, a carteira não estava com ele. Então, a carteira dele. His. E na última, on which day do you prefer? Então, em qual dia você prefere? Nananã. Aqui, ó, a gente tem you. Então, se eu tô falando você, eu tô perguntando pra pessoa. Então, que dia você prefere os seus exames? Então, a gente vai colocar aqui your. Aí pergunta, na próxima Thursday, quinta ou sexta? Aí na 3 é pra gente continuar treinando, olha lá. Complete de acordo com o exemplo. Então, ó, se tem you, eu vou trocar por your. Então, ó, he's Mike. Ele é o Mike. A bicicleta dele é velha, então he vira his. Aqui a gente tá falando de alguém que tá se apresentando. I am Sarah, eu sou. Então, se é eu, vira my. My book is big. Meu livro é grande. Na letra C tá assim. They are Mike and Sarah. Eles são o Mike e a Sarah. Então, são duas pessoas. Então, eu tô falando deles. Their car is red. Então, o carro deles é vermelho. She's Carol. Você que é she, ela é a Carol. Então, aqui, her hair. O cabelo dela é curto. Ó, we are Sophie and Michael. Então, nós somos Sophie and Michael. E eles estão apresentando a casa deles. Aí eles falam, our house is nice. Nossa casa. Aí aqui tá, it's a giraffe. É uma girafa. Tá apontando. Então aqui, ó, its legs, porque eu tô falando das pernas. Its legs are long. You are Maggie and Antonio. Então, alguém falou assim, vocês são a Maggie e o Antônio. Aí vira e fala, seus gatos são bonitos. Então, aqui é your. E aí, na 4, eu falo assim, para vocês observarem a imagem e complementar com his, her ou their. Então, olha, se a característica... Opa, não tá descendo. Aqui, ó. Se tá nela, se tá nele ou se é dos dois. Então, a camiseta é azul. Então, é ela, né? Então, é her. O carro... Desculpa, gente. O carro é vermelho. O carro é dos dois. Então, é their. Opa. Hair is dark. Então, cabelo escuro. Ele, né? Porque ela é loira. Então, é his. O cabelo dele. Trainers are green. Trainers são os tênis, dos sapatos. Quem tem sapato verde é ela. Então, é her. Aí, house is white. Provavelmente a casa dos dois, né? Então, é their. Shirt is orange. Então, quem tá de laranja? Ele. His. Dogs are brown. Os cachorrinhos são dos dois. Então, their. Trousers are blue. Trousers é calça. Então, quem tá com a calça azul? Ele. Então, a calça dele. Trousers are white. A calça dela. Hair is long. Então, o cabelo dela é longo. Her. Aqui na 5, a gente vai, né,
ter mais uma sobre adjetivos possessivos. E aí, a partir da 6, vocês vão ver que as perguntas são sobre os W questions. Tá ok? Então, a gente se vê na nossa próxima aula para terminar de corrigir a revisão.